Graça e paz. Eu vou tirar a máscara porque eu e o Lucas, nós estamos numa distância segura, mas eu quero fazer um pedido para você. Você que está conosco aqui presencialmente. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, mas não tirem as suas máscaras durante o nosso tempo de celebração. A gente deseja desfrutar desse tempo com a bênção de Deus, com toda a segurança necessária. Esse é o nosso Imagem News. Amanhã, dia 11 e dia 12, que é feriado nacional, não haverá expediente administrativo na IBAGE e nem pastoral. Obrigado pela sua compreensão. Retornamos na quarta. As nossas quartas de comunhão têm sido uma bênção. A gente fechou uma série agora em setembro e abrimos uma nova essa semana com o pastor Márcio. Dá uma olhada nos takes, como foi bacana. O Cristo, nosso Jesus, já venceu esta morte. Porque todo medo, todo efeito que a morte nos causa, não é o fim em si mesmo para nenhum de nós. Então nós te esperamos, tá? Toda quarta, das 19h30 às 20h30. Você é muito mais do que um vencedor. Nós tivemos essa semana também, a última quinta, a nossa Escola de Paz. Tem sido uma bênção. Nós agradecemos a nossa querida irmã Adriana, que veio de Suzano ministrar, e a todos vocês, pais, que têm nos apoiado para isso. Mês de novembro tem mais Escola de Paz, sempre a primeira quinta de cada mês. Na próxima sexta, nós temos a Vigília da nossa Juventude. Começa às 22 horas. Tenho certeza que seus filhos serão muito abençoados. Mais informações com o pastor Márcio. E atenção, no próximo sábado, agora, dia 16, a partir das 14 horas, nós temos mais uma edição do Mãos que Doam. Você se lembra? A gente arrecadou mais de 2 toneladas. Existem muitas famílias que têm sofrido por causa da pandemia e a IBAGE arrecada alimentos, quilos de alimentos não perecíveis e a gente monta cestas e abençoa essas famílias carentes. Próximo sábado, você pode entrar com toda a segurança, entrar pelo nosso estacionamento, fazer a doação e sair. Somos muito gratos a você e contamos com a tua participação. Tem 2 eventos que estão distantes, mas eu gostaria de te informar para você reservar na agenda. 21 de outubro, às 8 horas da noite, culto do Ministério Florescer das Mulheres, às 20 horas aqui no IBAGE, presencialmente. E a nossa grande festa pelo Dia da Criança, no dia 23 de outubro, um sábado, a partir das 9 horas, para crianças de 2 a 12. Nós queríamos muito que você trouxesse sobrinhos, filhos, netos, vai ser lindo. Maiores informações com a irmã Lia, pelo Ministério de Mulheres, e com a irmã Kátia, pelo Ministério Infantil. Participem! No dia 6 de novembro, às 15 horas, nós teremos o workshop Mulher Cristã e os seus desafios. Será uma parceria entre os 3 ministérios. O Ministério Infantil estará entrando com a proposta de ensinar o seu filho no caminho que deve andar. Você já pensou em ensinar o seu filho de forma criativa na evangelização e no discipulado? Então, nós estaremos oferecendo oficinas práticas e criativas nesse dia. Ministério Florescer. O tema é Como Ser uma Mãe Segundo o Coração de Deus. Projeto Desperta Débora. Ninguém ora por um filho como uma mãe. Imagine milhares de mães orando junto. Mães de joelho, filhos de pé. Esperamos vocês, participem conosco. Na última terça-feira, nós tivemos mais um ensaio do musical de Natal. Tivemos quase 50 pessoas, mas cabe mais uma. Você pode vir toda terça às 19h30, mais informações com a irmã Thaís ou com o nosso ministro de música, Glaubert. O nosso CR, nosso projeto chamado Celebrando a Recuperação, está de volta, ocorre toda sexta. E atenção, Ministério de Dança também está voltando. Mais informações com a irmã Laís e com a irmã Tatiane. Participem! E esse foi o nosso IBAGE News, para você ficar antenado e participar dos eventos. Agora, nós iremos adorar ao Senhor, iremos cantar para Ele, buscar Sua presença em oração e ouvir a Sua palavra.
quero voltar a te dizer sobre a importância do uso da máscara durante todo o tempo da celebração. Que Deus nos abençoe e que o Senhor receba toda a glória, toda a honra e todo o louvor ao nome dEle. Bom dia, querida Ibage. Vamos ficar de pé? Senhor, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela vida de cada um que está aqui. Muito obrigada, Senhor, porque a Tua presença é viva, Senhor, na vida de cada um aqui, nessa igreja, Senhor. Ó, Senhor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Dos malados servirei, nas batalhas eu direi, tua graça bastará, tua graça bastará. Sob o fogo eu irei, protegido estarei. Comigo tu irás, eu confio em Deus, nele esperarei. Eu sei, meu Deus não se abala. Deus está aqui e venceu por mim. Eu sei, meu Deus não se abala. Onde fores eu irei, sempre em ti confiarei. Na frente vai, Senhor, na frente vai, Senhor. Tua voz me guiará e teu nome vou levar. Eu sei, não pararás, eu sei, não falharás. Eu confio em Deus, nele esperarei. Eu sei, meu Deus não se abala. Deus está aqui e venceu por mim. Eu sei, meu Deus não se abala. E começou, é fiel pra terminar. Nunca falhou e lutará por mim. Minha esperança está, declare, só em Jesus. Aquilo que começou é fiel pra terminar. Nunca falhou e lutará por mim. Minha esperança está só em Jesus. Eu confio em Deus, nele esperarei. Eu sei, meu Deus não se abala. Deus está aqui e venceu por mim. Eu sei, meu Deus não se abala. Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Você pode se assentar. E nessa manhã nos assentaremos todos juntos à mesa do Senhor.
João 6, capítulo 6, verso 51, ele vai dizer assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é o meu corpo. Queridos irmãos, os cristãos primitivos, eles se reuniam em torno da mesa para compartilhar o pão que o Senhor os entregava todo dia. Se reuniam na mesa para compartilhar o pão com aqueles que não tinham. Mas muito além disso, não só o pão nosso de cada dia, eles se reuniam na mesa para compartilhar este pão vivo que desceu do céu e celebrar e rememorar tudo que o Senhor Jesus tinha feito por eles até ali. Queridos, quando nós nos assentamos à mesa do Senhor, nós nos lembramos o que o Senhor Jesus fez por nós. Ele se sacrificou por amor por cada um de nós. E ao nos reunirmos nesta mesa, nós também nos lembramos e celebramos ao que o Senhor tem feito hoje entre nós. O Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem derramado o seu pão nosso de cada dia nas nossas mesas. O Senhor tem se feito este pão vivo presente na vida de cada um de nós. E a este Jesus que se entregou por nós é que nós celebraremos nessa manhã o sacrifício amoroso do nosso Mestre Jesus. Você vai receber os elementos e você vai abrir a primeira tampa em cima para pegar o primeiro elemento. Depois você vai retirar essa tampinha, retirar o lacre e tomar o segundo elemento. Você que já passou pelas águas, você, ao se colocar em pé, ao receber o elemento, você já pode tomar a sua ceia. Tá bom? Para que nós possamos celebrar este momento. Então eu vou pedir para você que vai participar deste momento, fique em pé. Eu quero orar por você e por sua família. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela mesa que está posta diante de nós. Obrigado, Senhor, porque nós nos assentamos a ela, gratos, ó Pai, cheios de gratidão, pela Tua provisão e o Seu cuidado com cada um de nós todos os dias. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus provedor e a Sua provisão tem sido derramada todos os dias nas nossas mesas. Ao Senhor, nós nos lembramos nesse momento. Nos lembramos também que o pão vivo que desceu do céu se entregou por cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe tão grande salvação. Obrigado porque o Senhor continua salvando, ó Pai, nesse tempo. O Senhor continua, ó Pai, escrevendo histórias incríveis nos nossos lares. E a este Jesus Salvador, ao seu sacrifício, é que nós trazemos esta recordação nesta manhã. Ó Deus, obrigado, Senhor, por esse momento de comunhão. Que a gente possa ao menos olhar uns para os outros, ó Pai, e agradecer aos que estão sentados a esta mesa conosco. Nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Ao receber o elemento, você já pode se sentar, tá bom? Para nós, um caminho para
Nesse momento nós somos convidados a entregar tudo nas mãos do Senhor. Nesse momento nós somos convidados a tudo entregar, a tudo deixar nas mãos de Deus. Ser convidado agora a trazer os seus dízimos e as suas ofertas, como forma de entrega do seu coração, da sua vida, de tudo que você tem para o Senhor. Em nome de Jesus. Venho hoje derramar meu sorriso, meu pesar. Eis a minha entrega, eis a minha entrega. Aos teus pés abandonar o meu crer, meu duvidar. Eis a minha entrega, entrega tudo. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, e reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, e reina sobre minha vida. Derramar meu sorriso, meu pesar. Eis a minha entrega, eis a minha entrega. Aos teus pés abandonar o meu crer, meu duvidar. Eis a minha entrega. E reina sobre minha vida, e reina
Ajuda, Senhor, a tua igreja também a administrar os recursos depositados aqui, Senhor. A nossa vida é tua, as nossas finanças são tuas, Senhor, e nos ajuda a entregar verdadeiramente, Pai, nas tuas mãos, tudo que somos e tudo que temos. Amém. Amém. Graça e paz, família Ibage. Que alegria poder estar com vocês nessa manhã. Que alegria poder dividir o meu coração, dividir aquilo que o Senhor compartilhou comigo ao longo de todos esses dias, trazendo a palavra do Senhor, essa que será exposta diante de mim e de você e que me desafiará a um tempo de muitas mudanças. Eu queria somente reforçar, antes de entrar na ministração da palavra, um anúncio que o pastor Marcos Davi já fez hoje com tanta propriedade. Próximo sábado, dia 16, nós estaremos reunidos aqui no nosso projeto Mãos que Doam. Nós assistimos hoje na nossa comunidade de fé mais de 30 famílias que são cadastradas, além daquelas que não estão cadastradas, mas nós conseguimos abençoar também graças à sua generosidade. Graças à sua ajuda, nós podemos chegar a famílias, podemos chegar ao coração de pessoas e assisti-las. Então, no próximo sábado, nós esperamos que esse movimento de solidariedade, ele continue a acontecer na nossa comunidade. Pastor, gostaria também de não somente trazer o mantimento, mas poder me envolver ajudando. Posso? Pode. Não somente pode, como deve. Sábado, nós precisaremos de mãos também. Mãos que nos ajudem ali higienizando tudo aquilo que nós receberemos, controlando o fluxo de veículos e, de uma maneira ou de outra, abençoando essa comunidade de fé. Tá bom? Queria deixar mais um aviso para vocês também. Isso é um sonho que nós já temos, um sonho antigo, eu, o pastor Marcos Davi, e que nós estamos trabalhando e repensando ou pensando nesses sonhos para o próximo ano, que é um trabalho de uma Ibage com eficiência. O que seria isso? Nós trabalharmos com crianças com necessidades especiais. Então, se você, querido, que está aqui nessa manhã, você, querida, que está aqui nessa manhã, se você, porventura, tem alguma formação nessa área, tem alguma habilidade nessa área, por favor, nos procure após o encerramento dessa celebração ou durante a semana, a partir de quarta-feira. Nós estamos montando um grupo de trabalho para avançarmos nessa expectativa de criação desse ministério, Ibage Eficiência. Então, nós precisamos contar com a sua ajuda. É claro, avaliar todo o contexto com muita propriedade, com muita sabedoria e com muito entendimento. Por isso, nós convidamos você a ser participante desse processo, tá bom? E a nossa campanha de missão também, só mais esse aviso para você, a Priscila acabou de passar pelo momento de dízimos e ofertas, só um destaque para você. Você vai perceber que nós temos algumas contas de vários bancos. A conta para oferta de missão, ela especificamente pode ser feita no Banco do Brasil. A conta do Banco do Brasil é designada para ofertas. Pastor, e se eu não conseguir fazer no Banco do Brasil, posso fazer nas outras? Sim. Aí lembre sempre que você fizer uma oferta de missão ou para missão, acresça 10 centavos ao final. R$10,10, R$20,10, porque a Adriana, durante a semana, ela separa e reserva esse valor também para a missão. Posso fazer através dos envelopes que estão aí? Posso. Você faz ali na máquina, recolhe, pega o ticket, coloca nesse envelope que você tem aí, escreve no envelope, missão, e quando chegar para a gente lá, nós saberemos, tá bom? Muito obrigado pela gentileza. Quantas pessoas nos visitam hoje pela manhã? Primeira vez. Levante a sua mão, por favor. Que bom. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos à nossa família. Esperamos que vocês sejam muito acolhidos por nós, abraçados, cuidados. Essa é uma expressão de graça que a Ibage faz questão de externar. Tá bom, queridos? Muito bom ter cada um de vocês aqui. Sejam muito bem-vindos. Eu queria orar com você mais uma vez e colocar o seu coração diante da grandeza do nosso Deus. Você pode curvar a sua cabeça? Você pode fechar os seus olhos, por gentileza? Pai, o nosso coração se encurva diante da sua bondade nessa manhã. O nosso coração se submete ao seu querer. O nosso coração busca e anseia pela sua presença. Nessa manhã, o desejo do nosso coração, Pai, ao ouvir a sua voz, é que ela penetre tão profundamente em nosso coração, como diz o autor de Hebreus, que ela transforme o nosso viver. Ela nos leve não somente a uma sensibilização com a sua palavra, mas a uma transformação necessária no nosso ser, na nossa vida
e no nosso entorno, ou daqueles ou a quem nós amamos. Deus, por favor, que nessa manhã a presença do Teu Santo Espírito, como foi até aqui, seja tão notória, seja tão clara, que nós não consigamos sair daqui sem percebê-lo. Fala o nosso coração, prepara a nossa mente, leva a nossa mente cativa à Sua presença, nesse momento em que a Sua palavra será exposta. Nós oramos assim ao Senhor, nós agradecemos e o fazemos em nome e por amor a Jesus Cristo, e se você concorda, você diz amém. Carta de Paulo a Tito, por favor, capítulo 1. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1. Eu peço a você que mantenha a sua Bíblia aberta ou o seu aplicativo que está no seu celular ou no seu tablet. Nós faremos a leitura à medida que avançarmos na palavra, dos versículos 5 ao 16. E o desafio para essa manhã, queridos, está nessa temática que você vê sendo sugerida. Coloque o seu caráter em ordem. Coloque o seu caráter em ordem. Carta de Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 1, versículos de 5 ao 16, eu peço que deixe a sua Bíblia aberta. Queridos, o apóstolo Paulo, nessa carta, instruindo a Tito, ele vai mostrar, ele vai designar, ele vai referenciar as qualificações que deveria observar ou estabelecer junto aos líderes daquela comunidade. Ele vai abordar temas da vida cristã. Nesse conteúdo, ele vai falar sobre virtudes necessárias, ele vai falar sobre o cuidado que devia dispensar aos idosos, mas também aos jovens, às mulheres, aos servos. Ele vai falar sobre o respeito às autoridades constituídas. A carta, ela apresenta um perfil ideal dentro de uma jornada humana real. Essa carta, ela convida a mim, essa carta convida você a entrarmos num processo de transformação. Ela nos convida a observarmos aquelas mudanças que nós chamamos de mudanças necessárias agora e as características relacionadas que devem ser buscadas para alcançar essas mudanças. Por isso, nessa manhã, a proposta dessa carta é falar sobre isso, sobre colocar o caráter em ordem, mas não há possibilidade de fazê-lo sem a presença, a lucidez do Espírito Santo de Deus e uma devotada agora proposição do nosso coração. Porque se você concorda comigo, diariamente nós conhecemos histórias, diariamente nós ouvimos testemunhos, diariamente nós nos deparamos através de experiências pessoais com aquelas atitudes que nos levam ou a seguir na mesma direção de algumas pessoas ou caminhar no sentido completamente oposto àquele que elas caminham. Queridos, é o período, e nós estamos nesse período, é o período de intensa luta pela preservação da ética, uma luta pela preservação da moral, uma luta pela preservação dos bons costumes. Nós estamos em um tempo onde as famílias estão lutando para manter a sua integridade, um tempo onde pais disputam o coração dos seus filhos para não perdê-los para a ideologia de gênero. Ao contrário daquilo que deveria ser um senso comum entre nós cristãos, nós estamos nos acostumando mais com os escândalos do que com as virtudes. Por falta, às vezes, de motivos de orgulho, irmão David, nós passamos a superar a fome de referências e sobreviver às frustrações em razão da ausência da verdade. Nós aprendemos e começamos a aprender a aceitar, conviver e esperar mais o engano que depõe contra a fé do que com a verdade que deveria legitimá-la. Queridos, nós demoramos mais a nos convencer dos bons exemplos do que aceitar os maus, porque isso nesse tempo está acontecendo de maneira muito rápida. Em um mundo relativista,
as inverdades, elas já não nos surpreendem mais, não nos causam surpresas, não nos causam suspense. É como tentar hoje encontrar a agulha em um palheiro, quando nós falamos sobre verdade, quando nós falamos sobre caráter, quando nós falamos sobre integridade. Mas a palavra desta manhã, ela é um convite a estabelecermos um memorial à graça de Deus, aquela que nos transforma. É um desafio a estabelecermos um tributo às virtudes do caráter cristão, aquele compartilhado conosco por Cristo. A mensagem não é de conformação, mas ela é um convite a mudanças, ela é um convite à transformação. A mensagem dessa manhã é para colocarmos o testemunho da graça de Deus agora em evidência. O convite é para nos esforçarmos em frustrar as más predições dos pessimistas que afirmam que não há mais jeito, que é tudo a si mesmo e que o mundo caminha para esse caos. A nossa fé, a minha fé, a sua fé, ela precisa protagonizar as mudanças que vêm pelo poder do Evangelho. Pregue o Evangelho com a sua vida e, se preciso for, use palavras. Por isso a mensagem dessa manhã destaca o caráter, destaca a integridade, porque por muitas vezes a nossa vida falará muito mais alto através do seu testemunho do que o som da nossa voz poderá ser ouvido. Pastor, que princípios então o Senhor traria para nós nessa manhã sobre a manutenção, sobre a preservação, sobre colocar o nosso caráter em ordem? O primeiro está aqui e vai ser apresentado para você. A preservação do caráter mantém o nosso telhado de vidro intacto. A preservação do caráter mantém o nosso telhado de vidro intacto. Versículos 5 ao 7. Deixei-o na ilha de Creta, para que você completasse o trabalho e nomeasse presbíteros em cada cidade, conforme o instruí. O presbítero deve ter uma vida irrepreensível. Repete comigo assim: irrepreensível. Deve ser marido de uma só mulher, e seus filhos devem partilhar de sua fé e não ter fama de devassos nem rebeldes. O bispo administra a casa de Deus e, portanto, deve ter uma vida irrepreensível. Não deve ser arrogante, não deve ser briguento, não deve beber vinho em excesso, não deve ser violento e nem buscar, agora diz o texto, lucro desonesto. Queridos, na carta que escreveu a Tito, o apóstolo Paulo apresenta características que nós denominamos de características espirituais para se viver de maneira correta em Creta. Creta era uma ilha naturalmente conhecida por algumas características ou por alguns adjetivos. Ela era conhecida pela sua preguiça, ela era conhecida pela sua glutonaria, ela era conhecida pela sua mentira, ela era conhecida pela sua maldade. Por isso, Tito agora tem um grande desafio ao lidar com essa igreja estabelecida nesse lugar. Mas saiba nessa manhã algo que eu quero afirmar ao seu coração. Em ambientes hostis, eu queria que você repetisse comigo assim: em ambientes hostis, a graça de Deus sabe se portar de maneira exemplar. Queridos, em ambientes hostis, a graça de Deus, ela sabe se portar de maneira exemplar. A relação que Paulo apresenta é uma entre outras que o Senhor nos ofereceu, e elas não definem apenas um perfil para a liderança, mas um requisito para nós cristãos. Nós vamos encontrar isso em Tito capítulo 2, vamos encontrar isso em Tito capítulo 3, vamos encontrar isso nas cartas de Paulo aos Coríntios, vamos encontrar relações como essas descritas na carta de Paulo aos Gálatas. A relação
transformação, ela apresenta, não busca apenas por líderes perfeitos, mas pessoas dispostas a serem transformadas. Queridos, ouça, colocar o caráter em ordem não é uma tarefa fácil. Entre meio a este tempo em que a verdade se torna um objeto que eu chamo de um objeto em extinção e sobram inverdades, nós precisamos lutar contra a conformação, um tempo em que a carência de bons exemplos nos torna agora arqueólogos em busca de um elo perdido, como se o caráter não mais existisse, como se não fosse mais possível viver uma vida íntegra, como se não fosse mais possível viver uma vida exemplar. Mas pelo poder do Espírito Santo de Deus o é. É possível sim viver num tempo como esse de adversidades, um tempo de desafios, um tempo de temores, um tempo de obscuridade. É possível viver sim uma vida íntegra. E eu tenho uma frase para você, porque o caráter não deveria ser um bem privado, reservado apenas para algumas pessoas ou a alguns segmentos institucionais, mas deveria merecer um monumento público, onde a graça de Deus pudesse ser reconhecida. E se puder deixar a frase um pouquinho, eu agradeço aos queridos da nossa multimídia. O caráter não deveria ser um bem privado, reservado apenas a algumas pessoas ou alguns segmentos institucionais, mas deveria merecer um monumento público, onde a graça de Deus pudesse ser reconhecida. Queridos e queridas, amigos e amigas, a palavra irrepreensibilidade, ela é uma régua que não serve apenas para o estabelecimento de uma liderança, mas deveria ela se tornar um perfil comum a todos nós que somos cristãos. Ser irrepreensível separa o trigo do joio, a luz das trevas, o santo do profano, o céu do inferno, a vida da morte. A irrepreensibilidade, ela faz uma divisão, ela faz uma separação. Por isso a orientação de Paulo jamais deveria servir como um instrumento de isenção para a comunidade, uma isenção que levasse a uma autojustificativa, onde nós pudéssemos dizer: eu não sou líder na igreja, não preciso cumprir essa relação. Mas essa relação tem a ver com o cristianismo, e não apenas com a liderança. Por isso, o padrão de medida não é o de Paulo para Tito. O padrão de medida é o mesmo para a liderança e para todos aqueles que professam e confessam a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Por isso, a orientação de Paulo jamais deveria servir como um instrumento de isenção, senão como uma referência, um padrão para uma vida cristã autêntica. Queridos, pensem sempre sobre isso. Cada um de nós tem um telhado de vidro. É importante entendermos isso. Por isso, uma vida de autenticidade, ela não preconiza uma vida de apontamento de dedos, de acusação, mas de um desejo de buscar um processo de transformação, para que agora o seu telhado de vidro, ele seja preservado, e o seu testemunho de cristianismo não seja maculado. Que nós nos tornemos um orgulho para a causa de Cristo, e não uma vergonha para o Evangelho. Por isso, a preservação do caráter mantém o nosso telhado de vidro intacto. Segundo lugar, fazer o que é correto não é uma opção, mas uma atitude requerida pela graça divina. Versículos 8 e 9. Em vez disso, ou seja, disso o quê? Todos aqueles pontos que foram elencados antes. Em vez disso, deve ser hospitaleiro e amar o bem. Deve viver, diz o texto, sabiamente, ser justo e ter uma vida de devoção e disciplina. Deve estar plenamente convicto da mensagem fiel que lhe foi ensinada, de modo que possa encorajar outros com o verdadeiro ensino e mostrar aos que se opõem ao quê? A verdade, onde estão errados.
Queridos, a justiça de Deus, leia comigo essa frase que vai ser mostrada para você. A justiça de Deus jamais legitimará uma atitude errada, independentemente da justificativa apresentada. E vou repetir para você: a justiça de Deus jamais legitimará uma atitude errada, independentemente da justificativa apresentada. Queridos, integridade deve ser para nós uma regra, ela não pode ser uma exceção. A corrupção, ela jamais deve ser admitida como uma triste realidade, mas como um alvo proposto para mudanças. Não estamos falando, e quero que você entenda isso, não estamos falando desse púlpito sobre perfeição, mas de alinhamento de um caráter que expresse a glória de Deus. É disso que nós estamos falando, porque sabemos que somos seres imperfeitos, mas isso não deve nos acomodar a uma condição, mas nos levar, nos impulsionar a um processo de transformação. E é aqui que entramos em um campo minado, quando as nossas atitudes, elas precisam necessariamente sustentar as nossas palavras, quando o nosso jeito de ser precisa revelar o nosso discurso. É aqui, queridos, que as armadilhas se mostram eficazes, quando deixamos o discurso e partimos para a prática, quando deixamos a imitação e agora nos tornamos exemplo. É aqui que está o divisor de águas, é aqui que está o objeto separador. Queridos, ouçam, nós fomos preservados neste tempo para testemunharmos do poder de Deus, que não se encurva diante da modernidade e das suas ofertas. O poder de Deus não se encurva diante das propostas da modernidade, não se encurva diante das habitualidades, não se encurva diante das suas ofertas. Nós somos, eu e você, convocados a levantar a bandeira da fé e a resistirmos ao mercado de consumismo, ao contrário daquilo que se pensa. Nosso Deus, escute, nosso Deus não escreve certo por linhas tortas. Nosso Deus não escreve certo por linhas tortas. Os propósitos de Deus, queridos, não são controversos. Paulo, escrevendo a Tito, apresenta o contraponto entre aquilo que o mundo quer e aquilo que Deus deseja de cada um de nós. Por isso ele apresenta uma relação dos versículos 5 ao 8, ao 7, e no versículo 8 ele começa dizendo: em vez disso, ou seja, faça o contrário, não imite, não siga no mesmo caminho, não siga na mesma direção. Quando eu olho esse texto, ele me causa temor, e ele me causa tremor, porque diariamente, eu e vocês, se vocês concordam comigo, nós somos pressionados pelas injustiças a autenticarmos como corretas as autojustificativas que nos oferecem. Nós sabemos que o mundo não é justo, sim ou não? Mas diante de Deus, nunca existirá argumentos que nos permitam dar um jeitinho brasileiro. Com Deus é sim ou é? É verdade ou é? É luz ou é trevas? Não há possibilidade de, diante da graça de Deus, darmos um jeitinho. Diariamente, queridos, nós somos pressionados, mas não podemos ceder. Quando nós praticamos em nome de Deus ações que depõem contra os princípios da palavra, ouçam, não é a favor do mundo que nós nos posicionamos, mas contra o próprio Deus. Quando nós admitimos ser como o mundo e seguir a trajetória proposta pelo mundo, não é com o mundo que nós concordamos, mas nos tornamos opositores de Deus. Foi Charles Haddon Spurgeon que disse: entre dois males não escolham nenhum. Entre dois males não escolham nenhum. Por isso Jeremias, no capítulo 17,
no versículo 10 do seu texto, vai dizer: eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos, dou a cada pessoa, diz ele, a devida recompensa de acordo com as suas ações. É João em Apocalipse, capítulo 22, no versículo 12, que afirma: venham e vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com os seus atos. Aquele que pode fazer o bem e não faz, esse comete, não ouvi. Aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Por isso não temos que andar na mão ou na via que o mundo nos orienta. Devemos ser questionados por andar na contramão de direção do mundo, na contramão de direção da sua vontade, na contramão do seu querer. Não é porque o mundo faz que nós devemos fazer, porque a voz do povo não é a voz de Deus. A palavra, essa é a voz de Deus. A voz do mundo não é a voz de Deus, porque quando o Senhor Jesus Cristo esteve para ser julgado, o povo foi quem gritou: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E quanto a Barrabás, o que é que nós faremos? E o povo gritou: solte Barrabás. Por isso é importante entendermos a questão do caráter nessa manhã. Em último lugar, a nossa maneira de viver deve espelhar o modo de vida de Cristo. Paulo disse em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículos 2 e 3, Paulo disse: vocês mesmos, referindo-se aos cristãos, são a nossa carta, escrita em nosso coração, para ser conhecida e lida por todos os homens. Sem dúvida, vocês são a carta de Cristo, que mostra os resultados de nosso trabalho em meio ao seu povo, escrito não com pena, mas com o Espírito do Deus vivo. Por isso é importante que eu e você entendamos isso. Gordon MacDonald disse assim: estamos sempre sendo tentados a fazer distorções da verdade, a nos convencer de que o verdadeiro é falso e de que o falso é o verdadeiro. Isaías já havia preconizado esse tempo, quando chamaria o mal de bem e o bem de mal. Mas isso não quer dizer que nós temos que nos conformar, mas nós temos que agir, nós temos que nos levantar, nós temos que nos opor. E eu tenho uma última frase para você nessa manhã: nossa obediência não deve ter como base o que as outras pessoas pensam ou aprovam, mas ela deve ser pautada pela obediência a Deus e a sua palavra. Queridos, o nosso estilo de vida deve espelhar o modelo de vida de Cristo. Para isso nós precisamos ser disciplinados, para isso nós precisamos ser promotores da paz, para isso nós precisamos ajudar na edificação da igreja. Não deveria existir uma referência maior ou mesmo um exemplo melhor do que o que nós temos em Cristo. Nele surge a redenção. Se com a entrada, ouçam, se com a entrada do pecado no mundo foi inaugurada a deformação da humanidade, em Cristo começa a restauração. Foi João Calvino quem disse que ser a imagem de Deus, no sentido de ter a imagem restaurada, está intimamente relacionado a tornar-se como Cristo em justiça, a tornar-se como Cristo em retidão. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 24, ele disse: revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele disse: sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Colossenses capítulo 3, versículo 10. O homem, queridos e queridas, amigos e amigas,
O homem, apesar de ainda ser a imagem de Deus, essa imagem foi distorcida pelo pecado. Em Cristo, porém, e seria bom que você saísse com isso no seu coração nessa manhã, em Cristo, porém, o caráter do homem é restaurado, e essa imagem começa a ser reconstruída, até alcançar a plenitude no dia do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que Paulo diz em Romanos capítulo 8, no versículo 29. O cristão, ele deve possuir um caráter transformado. Aquele que tem o caráter de Cristo, ele se despe da sua antiga natureza e de todas as suas práticas, como diz Colossenses, capítulo 3, no versículo 9. Reconciliado com Deus e mergulhado em sua graça, o homem passa a viver uma vida de santificação, uma vida de busca pela santificação, uma vida de busca pela fidelidade, uma busca de vida pela graça. Por isso, ela é a parte fundamental do caráter cristão, a santificação, um processo que acompanha o cristão durante toda a sua vida. E ouçam, só alcança a perfeição no dia da volta de Cristo. J. Campbell Morgan, ele diz: quem a verdade contemplou na cruz de Cristo não pode jamais falar em casos sem esperança. Queridos, eu nunca desacreditei, pastor Marcos nunca acreditou, pastor Márcio nunca desacreditou, a equipe pastoral dessa igreja nunca desacreditou que Cristo pode transformar. Nós acreditamos que o poder de Deus transforma, Ele salva, Ele cura, Ele liberta. Nós acreditamos que o poder de Deus está além das limitações humanas, está além do conhecimento humano. Deus é e Deus pode. Por isso, quem a verdade contemplou na cruz de Cristo não pode jamais falar em casos sem esperança. Para esse não tem jeito, e Cristo diz: é aqui que eu vou mudar. Para Ele sempre haverá motivos de transformação. Ao sermos resgatados pela graça de Deus, nós experimentamos, eu e você, uma profunda transformação. E o nosso caráter cristão, ele é formado e revela um cidadão do reino de Deus. A conduta nos identifica como imitador de Cristo, mas nós continuaremos a sermos aperfeiçoados até o dia final da sua vinda. Por isso, queridos, aonde você estiver, as pessoas olharão para você como fizeram com Pedro. Você se parece com ele, você fala como ele, você age como ele. Se o testemunho for confirmado para o bem, que excelente. Mas se o testemunho for confirmado para o mal, nós entraremos numa relação daqueles que envergonham o Evangelho de Cristo. Caráter é uma palavra importante nessa manhã, para todos aqueles que professam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Sim, a liderança não deve, ela tem que ter integridade. Ela não pode, ela deve ter integridade. Mas cada cristão também o deve ter. Cada um de nós, ao sairmos daqui nessa manhã, temos que nos lembrar como estamos agindo, como estamos pensando, como estamos sentindo, como estamos vivendo, se é em favor do Evangelho de Cristo, ou estamos nos transformando em um escândalo para o Evangelho de Cristo. Se as nossas palavras testificam ou nos afastam, se elas confirmam que nós somos e pertencemos a Cristo, ou que não temos nada parecido com Ele. Queria te convidar a se colocar em pé nessa manhã, e queria convidar o nosso ministério de música, que tem escolhido canções tão apropriadas, canções tão belas, que têm falado ao nosso coração. Enquanto eles cantam, eu queria que você fizesse uma reflexão junto comigo, porque eu também estou fazendo uma reflexão no meu coração. Se eu verdadeiramente estou testemunhando acerca de Cristo, se eu estou sendo verdadeiro com o Evangelho que eu estou pregando, ou se as minhas palavras
ficam reduzidos ao meu discurso, mas a minha vida não confirma as minhas palavras. E eu queria te convidar então a cantar essa canção nessa manhã, e depois eu vou orar com você. Quem sou eu para que um grande rei me receba assim? Cante não somente pensando na melodia, mas na letra. Ele nos amou primeiro, quando ainda éramos pecadores. A obra é perfeita. Cante, cante conosco. Afirme no seu coração. Sim, sim, somos filhos de Deus. Somos eu e você, filhos de Deus. Pois pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Morreu por mim e por você. A palavra do Senhor diz que já não há acusação para os escolhidos de Deus. Satanás, quando olha para você, ele precisa enxergar o sangue do Cordeiro, que nos purifica, que nos liberta de todo o pecado. Nós não podemos dar a ele o motivo de estender as suas mãos sobre nós e apontar os seus dedos nos acusando de ilegitimidade. Atos capítulo 19, os filhos de Cefas tentaram fazer isso. Em nome de Jesus que Paulo prega, tentaram expulsar um demônio, e aquele demônio manifestado então disse: Paulo eu conheço, Jesus Cristo eu sei quem é, mas vocês, quem são vocês? E todos eles foram envergonhados, apanharam e tiveram que fugir nus do ambiente em que estavam. Queridos, o mundo precisa de integridade, o mundo precisa reconhecer o caráter de Cristo em nós, ainda que nós estejamos de boca fechada, mas com o coração aberto. O nosso testemunho de vida precisa legitimar aquilo que eu e você somos. Durante a ministração dessa palavra no meu coração, o Senhor me colocou de joelhos. Ele me levou a fazer uma avaliação da minha própria vida. Antes de subir essa plataforma, o Senhor diz: olhe para você, veja se não há débito,
Vejo se não há dívidas. Primeiro com você, depois com a igreja. Deus me levou a lágrimas, a pedir perdão sobre coisas que não estavam corretas, que não estavam caminhando bem. E esse é o convite nessa manhã. Mas eu não quero orar com você, não. Eu vou convidar o pastor Marcos Davi para vir aqui. Vem aqui, pastor Marcos. Eu vou pedir você para orar, porque eu também preciso dessa oração. Uma oração que alcance o meu coração e diariamente transforme o nosso ser. Vou pedir ao pastor Marcos para orar e encerrar essa celebração nessa manhã, agradecendo ao Senhor. Amém. Aqueles que puderem, vamos colocar de joelhos. É assim que a gente deve terminar essa celebração dessa manhã. Na postura mais digna para quem nós amamos e cantamos. Pai, tua palavra foi tão clara nesta manhã. Obrigado pela vida do teu filho que a ministrou a cada um de nós. Agora temos diante de nós, ó Deus, aquilo que cantamos, uma identidade correta em ti. Não somos aquilo que o mundo diz que somos. Não somos aquilo que o trauma da infância diz que somos. Não somos o que lá atrás, ó Deus, amigos que traíram a nossa confiança dizem quem somos. Somos aquilo que o Senhor diz que somos. Filhos resgatados, filhas amadas tuas, Pai. E nós pedimos que o Senhor nos erga nesta manhã com convicção, ó Deus, alicerçado sobre a rocha que é teu Filho, para o enfrentamento de todas as adversidades dessa semana. E que tudo aquilo que nos for proposto, tenhamos, ó Deus, a ousadia de renegar quando não conformar a tua vontade. Que sejamos capazes, ó Deus, de corrigir hábitos que, ó Deus, tornam o Senhor tão distante da nossa vida como referência para a comunidade, para a família, para a empresa em que trabalhamos. Ó Senhor, ache em nós verdadeiros adoradores e adoradoras tuas. Que ao enfrentarmos essa semana, tenhamos, ó Deus, a imagem de teu Filho como referência, modelo e exemplo para tudo que falarmos e tudo que pensarmos. De joelhos, prostrados, ó Espírito Santo de Deus, vem sobre nós e transforma-nos de dentro para fora. Restaura-nos para o louvor da tua glória. Põe em nosso coração e mente a certeza de que somos teus, propriedade exclusiva tua. Que o teu amor, a graça do teu Filho, bendito Senhor e Salvador nosso, o conforto, o poder, a unção do teu Espírito, seja sobre nós, sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra. Que haja paz em Jerusalém, em nome de Jesus, amém. Amém. Levante-se, Deus é contigo, vá em paz, que Ele use a tua vida. Você é filho, você é filha de Deus.